A demência é um grave problema de saúde que não é ocasionado apenas pelo envelhecimento. Muitas pessoas pensam que apenas o envelhecimento determina o aparecimento da demência, porque elas pensam da seguinte maneira: todas as pessoas que têm essa doença, demência, são idosos, logo, o único fator de risco é o envelhecimento. Mas o fato é que vários outros fatores de risco atuam juntamente com o envelhecimento, determinando o aparecimento da demência. O que as pessoas precisam entender é que a demência é uma doença crônica multifatorial, ou seja, vários fatores de risco atuam em conjunto, inclusive o envelhecimento, determinando o aparecimento da demência. O envelhecimento até é o principal fator de risco, mas não o único. E dentre os principais fatores de risco, nós temos aí o envelhecimento, claro, mas a diabetes do tipo 2, pessoas que têm diabetes do tipo 2, na medida que essas pessoas vão envelhecendo, as chances dessas pessoas desenvolverem demência aumentam de forma significativa. Mas não são só esses dois fatores. Poucos anos de estudo também é um fator de risco bem importante. Pessoas que leem pouco, que estudam pouco, também têm uma chance mais aumentada de desenvolver demência em idades mais avançadas. Pouca relação social, pessoas que se relacionam pouco com amigos, que saem para eventos, que não saem para eventos sociais, que são geralmente mais isoladas dentro de casa. A interação social é um ponto importante de proteção contra a demência. E claro, a inatividade física. Fazer pouca atividade física ou não fazer atividade física de jeito nenhum é um fator de risco para o desenvolvimento da demência. Então veja quantos fatores de risco tem atuando juntamente com o envelhecimento. Você tem o envelhecimento, você tem a diabetes do tipo 2, você tem poucos anos de estudo, baixa interação social e inatividade física. Então, quando você usa intervenções no sentido de melhorar o quadro de demência em idosos que já têm a demência estabelecida, isso é muito importante quando a gente pensa no tratamento da demência. E quando você usa intervenções em pessoas que não têm demência, mas têm risco de desenvolver demência, isso é um ponto muito importante para a prevenção da demência, principalmente quando nós falamos em idosos que têm diabetes do tipo 2. E uma dessas intervenções é o exercício físico. E aqui eu destaco o papel importante do treinamento de força, do treinamento resistido, popularmente conhecido como musculação. O exercício físico, de uma forma geral, e aqui eu destaco o papel da musculação, tem um forte componente de prevenção e de tratamento da demência. Hoje eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado, um estudo muito legal, muito interessante, que foi publicado por pesquisadores australianos, chineses e norte-americanos. Esse estudo ele foi publicado no ano 2022, portanto no ano retrasado. Ele foi publicado no Jornal de Gerontologia e Ciências Biológicas. E o que é que esses pesquisadores eles fizeram? Eles pegaram uma quantidade bem legal de idosos com diabetes do tipo 2, 103 idosos com diabetes do tipo 2, e dividiu esses idosos diabéticos em dois grupos. Um grupo era o grupo de treino de potência de alta intensidade e o outro grupo era o grupo controle. Deixa eu te explicar mais uma vez o que é o treinamento de potência, porque todas as vezes que eu falo em potência muscular aqui, eu acho que eu preciso explicar o que é potência, porque esse não é um tipo de treinamento de treinamento de força muito comum de se observar nas academias. O que você observa nas academias, basicamente, é o treinamento de força, musculação tradicional, ou seja, realizada com controle de velocidade, tanto na ação concêntrica quanto na excêntrica. Então vamos lá, o treinamento de potência ele é caracterizado por realizar a ação concêntrica o mais rápido possível e a excêntrica devagar. Então se a gente for pensar em dois exercícios básicos aqui da musculação, vamos pensar no agachamento ou no exercício de sentar e se levantar da cadeira, que é muito prescrito para idosos. O idoso se levanta na maior velocidade possível e desce devagar. Se a gente for pensar no exercício supino, o idoso empurra a barra o mais rápido possível e desce devagar. O treinamento de potência é realizado ali com a carga que gira em torno de 30 até 60, no máximo 70% de RM. No caso desse estudo que eu vou mostrar para vocês aqui, os pesquisadores utilizaram uma carga de 80% de RM, que é uma carga alta. Não é uma carga muito comum de se realizar em treinos de potência muscular, porque por ser uma carga alta, você termina sacrificando o componente de velocidade da potência e aumentando o componente da força. Mas você pode treinar potência com alta carga, desde que você faça a ação concêntrica o mais rápido possível, e foi isso que esses pesquisadores fizeram. Então o grupo de potência treinou com carga alta, fazendo os exercícios o mais rápido possível na ação concêntrica. E o grupo controle
eles também fizeram exercício. Inclusive, eles fizeram os mesmos exercícios do grupo de potência, só que eles usaram uma carga tão baixa, mas tão baixa, que não houve nenhum ganho na capacidade física, nem alterações na composição corporal. Ou seja, a carga do grupo controle que fez exercício foi tão baixa que não houve ganho de força, não houve ganho de flexibilidade, não houve perda de gordura, nem ganho de massa muscular. Foi uma carga muito inócua. Eles apenas simularam os exercícios com uma carga muito baixa. E aí eles foram submetidos a 1 ano de intervenção, foi 1 ano de intervenção, o que é muito raro nos estudos na área do exercício físico, 3 vezes por semana. E aí, quais foram os resultados? Presta atenção, o resultado principal é que houve melhoras no desempenho cognitivo nos 2 grupos, e essas melhoras foram significativas e semelhantes. Ou seja, tanto o grupo que treinou potência em alta intensidade, quanto o grupo que treinou com os exercícios bem levinhos, com a carga bem levinha, melhoraram de forma significativa e semelhante, ou seja, os resultados no desempenho cognitivo foram muito semelhantes. E aí eu comento sobre isso mais lá na frente. O que os pesquisadores observaram também é que houve uma correlação entre ganho de massa muscular e melhora no desempenho dos testes de memória. E também houve uma correlação entre perda de gordura e melhoras na memória. E também houve uma correlação entre ganhos de força e melhoras no desempenho do teste de trilhas. Ou seja, e essas correlações foram observadas apenas no grupo que treinou potência em alta intensidade. Ou seja, quanto mais esse grupo que treinou potência ganhava mais massa muscular, quanto mais eles ganhavam massa muscular, melhores eram os desempenhos no teste de memória. Quanto mais eles perdiam gordura, melhor a memória. Quanto mais eles ganhavam força, melhor o desempenho no teste de trilhas. Foi basicamente isso que os pesquisadores observaram. Então vamos para alguns comentários. Eu trago aqui 4 comentários. O primeiro diz respeito aos fatores de risco. Entenda, mais uma vez, que o envelhecimento não é o único fator de risco para o desenvolvimento da demência. Ele até é o mais importante, mas existem outros fatores de risco que atuam em conjunto determinando o aparecimento da demência, porque a demência ela é uma doença crônica multifatorial. Então você tem o envelhecimento, você tem a diabetes do tipo 2, você tem pouca interação social, baixos anos de estudo, pouco tempo de estudo, baixo envolvimento com leitura e estudo e inatividade física. Quando esses fatores interagem com o envelhecimento, as suas chances de desenvolver demência são maiores. É uma coisa determinística, é uma sentença, se você tiver esse fator de risco, você vai desenvolver demência? Claro que não, suas chances apenas aumentam. Então, se você faz uma intervenção no sentido de diminuir essa probabilidade de desenvolver demência, isso é muito interessante. O outro ponto diz respeito a limitações desse estudo. Esse estudo ele teve uma limitação importante. Veja, os 2 grupos fizeram exercício. O grupo do treino de potência e alta intensidade e o grupo que treinou leve. Os 2 grupos fizeram exercício físico. O que é que faltou nesse estudo? Um grupo controle sem exercício, um grupo controle que não fazia exercício. Porque aí a gente poderia saber se essas melhoras no desempenho cognitivo aconteceram por causa do exercício ou simplesmente por causa da passagem do tempo. Pode ser que simplesmente passou 1 ano e eles melhoraram ali, independente de fazer exercício ou não. E para isso, a gente precisaria de um grupo controle sem exercício para poder fazer melhores comparações. Agora, pelo fato da literatura científica mostrar vários estudos onde existem melhoras no desempenho cognitivo em pessoas que se envolvem em exercício físico, tanto exercício aeróbico quanto musculação, nós podemos inferir que essas melhoras cognitivas que aconteceram, pelo menos no grupo do treinamento de potência e alta intensidade, aconteceram devido ao treinamento. E quanto ao grupo que treinou de forma bem leve, deixa eu desligar o ar-condicionado aqui antes que eu tussa mais outra vez, tá? E quanto ao grupo que treinou bem leve, por que eles melhoraram o desempenho cognitivo, já que eles treinaram com uma intensidade tão baixa que não tiveram melhoras na capacidade física, não tiveram melhoras na composição corporal? Então, provavelmente não foi o exercício em si, mas esses indivíduos saíam de casa, iam para a academia, se relacionavam com o professor, com o treinador, se relacionavam com as outras pessoas da academia, eles precisavam aprender movimentos novos. Isso é um ponto importante para melhoras cognitivas. Lembra que um dos fatores de risco para o desenvolvimento da demência
é a interação social. Quando você interage com mais pessoas, você melhora a sua capacidade cognitiva. Então, essa é uma das explicações do porquê esse grupo que treinou com intensidade leve, que foi o grupo controle com exercício, melhorou as capacidades cognitivas, né? Melhorou memória, melhorou o desempenho no teste de trilha, dentre outras capacidades cognitivas. O outro ponto, e aí a terceira observação, é que lembra do resultado do estudo que houve uma correlação entre ganhos de força e desempenho no teste de trilhas, ganho de massa muscular, perda de gordura e melhoras no desempenho de memória? Então, quando a gente fala em melhorar algum componente de saúde, algum parâmetro de saúde, seja pressão arterial, glicemia, colesterol, imunidade, capacidade cognitiva, saúde cerebral, quando a gente fala em melhorar algum parâmetro de saúde, é importante que o exercício que você esteja fazendo promova alguma alteração ou na tua capacidade física ou na tua composição corporal. Ou seja, esse exercício que você está se submetendo, ele precisa aumentar a tua força, ou aumentar a tua capacidade cardiorrespiratória, ou reduzir a tua gordura corporal, ou aumentar a tua massa muscular. Então, quando você tem essas alterações crônicas, essas alterações, elas terminam beneficiando alterações em parâmetros de saúde. Portanto, falando especificamente em saúde cognitiva, se você deseja melhorar a tua saúde cognitiva através dos exercícios físicos, esse exercício físico precisa melhorar algum componente da tua capacidade física ou algum componente da tua composição corporal. Caso contrário, pode ser que você esteja perdendo tempo. E aí vamos para a quarta observação. Você deve estar se perguntando como é que o exercício físico, no caso aqui a musculação, melhora a capacidade cognitiva de idosos com diabetes do tipo 2, porque geralmente as pessoas associam melhoras cognitivas a atividades intelectuais, tipo leitura, estudo, resolução de problemas. Como é que o exercício físico melhora a memória, a capacidade de resolução de problemas, capacidade de reter informações, processamento de informações, velocidade de processamento de informações? Como é que o exercício físico melhora a minha capacidade, o meu desempenho cerebral? Então, existem duas adaptações, dois ajustes crônicos que são induzidos pelo exercício. Um desses ajustes é a neurogênese induzida pelo exercício, ou seja, o exercício físico, tanto o aeróbico quanto a musculação, induz a formação de novos neurônios. E a outra adaptação, o outro ajuste é a sinaptogênese induzida pelo exercício, ou seja, o exercício físico, seja aeróbico ou musculação, induz a formação de novas sinapses, que é o contato entre neurônios. Quando você gera mais neurônios e mais sinapses, inevitavelmente você melhora a sua capacidade cognitiva. Então, o recado desse vídeo aqui, o exercício físico melhora a tua capacidade cognitiva e esse é um ponto extremamente importante para a prevenção e para o tratamento da demência, principalmente quando nós falamos em idosos com diabetes do tipo 2. E grave mais uma vez, o único fator de risco para a demência não é o envelhecimento. Aliás, quando a gente fala em demência, não existe um fator de risco, existem vários fatores de risco. E um deles, que é muito importante, é a diabetes do tipo 2. Portanto, se você é idoso e tem diabetes do tipo 2, comece a pensar em melhorar a sua saúde cognitiva. E uma das formas de melhorar a tua saúde cognitiva é se envolvendo em exercício físico, especificamente na musculação, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.